Olá, Bauru, boa noite, região, a paz do Senhor, povo de Deus. A partir de agora, estamos iniciando mais uma programação, um novo caminhar, né? Programa que tem como propósito e único objetivo exclusivo, estar levando até você a bênção do nosso Pai Todo-Poderoso, através do louvor e também através da Bíblia Sagrada, a santa e poderosa Palavra de Deus, né? Mais uma vez, a oportunidade nos é dada e nós louvamos e glorificamos o nome do Pai por esta oportunidade. Vamos juntos, né, exaltando o nome do nosso Rei, glorificando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e agradecendo a Ele, né, por estarmos juntos mais uma vez nesta noite, falando do seu amor, falando da salvação em Jesus Cristo. Muito obrigado por você estar agora abrindo as portas da sua casa, abrindo as portas do seu lar, para que a gente possa entrar e juntos estarmos cultuando o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Seja bem-vindo, irmão, seja bem-vinda, irmã, que a graça e a paz do nosso Cristo possa estar com você e com toda a sua casa, com toda a sua família, aonde você estiver, no seu lar, no seu trabalho, nas ruas da cidade aí, andando por todos os pontos desse nosso país, pelas rodovias do Brasil. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus esteja em cada momento com você, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quem vos saúda nessa doce e santa paz, teu irmão em Cristo, Dalmo José, como sempre, convidando para que você possa permanecer conosco, porque no final do programa a gente vai estar juntos, orando uns pelos outros e com certeza a mão do nosso Deus vai estar conosco, nos abençoando em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. E hoje mais uma vez conosco para pregoar a palavra de Deus, falar do amor do nosso Pai, né? E estar aqui falando também, interagindo com todos os nossos amados irmãos aí, internautas de todo o Brasil, nosso companheiro presbítero Marcos. Irmão Marcos, mais uma vez com muita alegria, seja bem-vindo e a paz do Senhor, meu amigo. Graças a Deus, a paz do Senhor a todos. Mais um dia tranquilo, em paz, um dia onde podemos ouvir Deus falar conosco, nós também, falando com Deus, ouvindo Ele através da sua palavra. Programa Novo Caminhar, sempre inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, para nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, né? Seja bem-vindo, irmão Marcos, é uma alegria imensa mais uma vez contar com a sua participação, mais uma vez estarmos juntos aqui, glorificando e exaltando o nome de nosso Rei Todo-Poderoso. Daqui a pouquinho ele vai estar com a gente, apregoando a palavra de Deus. Eu já queria pedir para que você estivesse aí compartilhando, né, conosco esta live, essa nossa programação, né? Levando a palavra de Deus a um ponto mais distante, junto com os seus amigos, junto com suas amigas, seus irmãos em Cristo, aí na rede social, para que Deus possa continuar falando em mais corações, né? Louvado seja Deus. Eu quero mandar um abraço e a paz do Senhor para nossa irmã Lourdes Suzigan, que nos acompanha na cidade de Sumaré. Também o nosso irmão José Madureira, que já está participando com a gente. Seja bem-vindo, irmão, que Deus derrame muita, mas muita bênção mesmo na sua vida, e obrigado por estar conosco aí, compartilhando e participando com a gente dessa nossa programação. Amém? Graças a Deus, né? A irmã Lourdes já está pedindo oração aqui, vamos orar por ela, pela família, e também pedindo oração pela tia Nilce. Vamos estar orando sim, irmã. Com certeza, a mão do nosso Deus vai estar abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo, né? E hoje, né, irmão Marcos, mais uma vez juntos, mais uma vez glorificando ao Pai, né? Mais uma vez exaltando ao Rei, e com certeza Deus tem uma palavra para cada um de nós, Deus tem uma palavra para o nosso coração, e Deus hoje vai estar mais uma vez falando com cada um de nós, irmão Marcos. Graças a Deus, né? Deus sempre aí buscando o ser humano, buscando a todos, porque Ele quer que todos os homens se salvem, né? Então é isso. O plano de Deus vai se cumprir na íntegra, um plano de salvação para todo aquele que crê em seu Filho Jesus Cristo, a qual Deus enviou para todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Vida eterna é essa que devemos estar buscando, crendo em Jesus Cristo, o recebendo, né, dentro mesmo do coração, no nosso maior íntimo que possa existir, como suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas, de nossas almas. Né? Jesus Cristo, aquele que abriu os braços lá na cruz, se entregou por nós, né, que morreu e ressuscitou, né, vivo. Então é por isso que nós estamos aqui alegres, falando do amor dele, anunciando o reino, né, que realmente esse reino subsistirá
por toda a eternidade, que é o reinado de Jesus Cristo, né? Um reino absoluto, onde haverá paz, haverá tranquilidade, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, né? Estaremos sempre com o Senhor, e é esse plano de Deus que eu e você deve estar aprendendo a respeito desse plano, um plano de salvação, onde fomos resgatados, né, por Jesus Cristo, né? Viemos lá de Adão, não é? De uma forma, Adão errou, né? Entrou o pecado, porém Jesus Cristo veio para consertar isso, né? O nosso resgatador, Jesus Cristo hoje, né? Nosso advogado, porque além de ter feito um ato que somente ele poderia ter feito, né? Ele se encarnou aqui como homem, né? O próprio Deus andou em nosso meio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, para mostrar a mim e a você que é possível, enquanto aqui no mundo, manter firme a verdade e a fé em Deus, para que possamos vencer aqui este mundo. Um mundo realmente muito cruel, um mundo astuto, que está aí para complicar o ser humano. Mas Jesus veio e mostrou a mim e a você que se tivermos coragem, né, um bom ânimo que ele pede a nós, vamos vencer assim como ele venceu. Porque Jesus andou aqui como homem mesmo, né? Nasceu, teve como criança, adolescente, depois adulto, né? E no seu ministério mostrou que realmente é possível todas as coisas daquele que crê, né? Nós não temos facilidade alguma nos tornando, né, somos cristãos, e não é facilidade alguma que conquistamos, não é mérito nosso, mas o que ele nos ensina, o Evangelho, essa boa notícia que chegou até nós, é que tudo é possível, né? Então não há dificuldade alguma que Deus não possa nos ajudar a passar, né? De forma, pode ser mesmo algumas turbulências, mas que vai passar e que no final dará tudo certo. Que o que importa a mim e a você é essa esperança que temos e devemos ter de um dia sermos arrebatados aqui deste mundo a encontrar o Senhor nos ares, encontrar Jesus, né, no arrebatamento da sua igreja. Isso é uma verdade, pode-se até falar que isso é fictício, que Jesus já está dizendo que vai voltar há muitos anos, há 1000 anos, 2000 anos, e que não veio, mas ele virá. É certo isso. É certo isso. Os que já estão aguardando a vinda do Senhor, que não estão em nosso meio, né, dormindo, né, aguardando a vinda do Senhor, vão ressuscitar primeiro, e nós, os que estivermos de pé, vivos, vamos ser transformados juntamente com aqueles que vão ressuscitar, né, vamos dizer, os que já estão, né, não estão em nosso meio mortos, né, vamos dizer assim, né, mas Jesus vem nos buscar. Então subiremos juntos a encontrar o Senhor nos ares. Ninguém vai preceder ninguém, porque Deus é justo. E sabendo dessa justiça de Deus, devemos pedir a Ele que nos ensine a sua palavra enquanto estivermos aqui de pé, em nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja Deus, né? Muito bem, amados, vamos aí mandando nossa saudação e a paz do Senhor, irmão Marcos, para mais irmãos, para mais irmãs que estão entrando em nossa programação com muita alegria, com muita felicidade, né? Estamos aí recebendo a presença da nossa irmã Ivone Durigan, né? Um abraço, irmã Ivone, Deus abençoe em nome de Jesus, que a paz do nosso Cristo esteja com a irmã e com toda a casa, com toda a família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem-vinda, irmã Ivone, graças a Deus, né? Lá na cidade de Sabino, quem está participando conosco é a nossa irmã, a Ivone Morales, a Nilza Morales, desculpe, é Nilza Morales, a esposa do pastor Paulo Sanches, né? Graças a Deus, casal abençoadíssimo, estão ali trabalhando na obra do Senhor, né? Na igreja Monte Sião, a Batista Monte Sião. Um abraço para nossa irmã Nilza, um abraço para o pastor Paulo, né? Um abraço para todo o grupo de irmãos que estão aí trabalhando na obra de Deus e para toda a membresia, para a glória do nosso Deus. Forte abraço, irmã Nilza, forte abraço, irmão Paulo, sejam sempre
muito bem-vindos em nome de Jesus. Também nosso irmão João Serdã participando com a gente, né, irmão João? Forte abraço para você, meu querido, que Deus possa abençoar você e toda a cidade de Tupã, onde você reside aí, que Deus possa derramar muitas vitórias também para este povo maravilhoso, né? Graças a Deus. Nosso irmão João Guilherme também está com a gente, irmão Marcos, já está aí saudando a audiência com a paz do Senhor. Seja bem-vindo, irmão. Deus abençoe em nome de Jesus, que Deus possa abençoar grandemente. E também a nossa irmã Tereza Trevisan, já está participando com a gente, também mandando a paz do Senhor para mim, para o irmão Marcos, para a audiência. E nós estamos aqui retribuindo com amor, com muito carinho, para esta grande serva de Deus, a nossa irmã Tereza Trevisan, né? Terada Trevisan, onde carinhosamente a gente chama ela de 3T, Tereza Terada Trevisan. Então, um abraço, minha querida, forte abraço, que Deus derrame muitas bênçãos na vida da nossa irmã Tereza. Também a nossa irmã Mari Grace, já participando com a gente, entrando, já mandando a paz do Senhor para todos nós, para a audiência. Nós também estamos retribuindo, irmã Mari, a sua participação e esta paz que você está desejando para nós, que nós recebemos aqui com muito amor, com muito carinho. Com certeza é uma paz que vai encher nossa vida, nosso coração, vai encher a nossa alma de gozo e alegria. E essa mesma paz que enche de gozo e alegria, nós desejamos para você e para toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, né? Muito bem, amados. Vamos orar, vamos começar nosso programa em alto estilo, né? Vamos começar em alto estilo, orando para o nosso Deus, para que Ele já venha abençoar a nossa programação, venha abençoar a mim, o irmão Marcos, que estamos aqui na apresentação do programa, né? Todos aqueles que direta e indiretamente nos ajudam na realização desse trabalho. Vamos orar apresentando toda a nossa audiência, irmãos que já estão participando, irmãos que deixaram aí seus comentários, deixaram o seu nome, seu pedido de oração, e aqueles que entram e não se manifestam, né? Preferem ficar no anonimato, apenas acompanhando e ouvindo o que Deus tem para falar. Vamos orar com todos vocês e com certeza Deus vai estar derramando bênção, Deus vai estar derramando a vitória e Deus vai estar também abençoando a cada um de vocês, mesmo no anonimato. Você pode até se esconder da nossa programação, ficar apenas na audiência, mas Jesus conhece o seu coração, Ele sabe da sua necessidade e neste momento Ele vai estar aí com você atendendo o seu coração. Vamos juntos orar para o nosso Pai Todo-Poderoso. Momento de oração. Nosso Deus e nosso Pai eterno que está no céu, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, nos achegamos diante do Teu altar, ó Pai, para pedir perdão dos nossos erros, nossos pecados e também para glorificar ao Senhor, Pai. Para glorificar ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor é, por tudo que o Senhor realiza, pelo Teu amor, por Tua graça, por Tua bondade, por cada um de nós, dos Teus filhos. Meu Deus, sabemos que o Senhor não faz acepção de pessoas e, neste momento, um número muito grande de pessoas estão procurando, através de oração, a Tua face, a Tua presença, e clamando, meu Pai, a Tua misericórdia. E eu quero pedir agora, junto com todos os nossos irmãos, que o Senhor possa ouvir, meu Pai, o clamor de cada um deles. Que o Senhor, ó Pai, possa ouvir o clamor de cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, que agora estão buscando a Tua presença, que durante o dia, com lágrimas nos olhos, meu Pai, entristecidos, estiveram, meu Pai, buscando a Tua presença, porque, humanamente falando, já não conseguem mais realizar nada, fazer nada, e o desespero muitas vezes começa a bater forte nos corações. Por isso, Deus, como sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus rico, um Deus cheio de misericórdia, eu quero que o Senhor venha agora ao alcance, ó Pai, de cada um dos nossos irmãos, de cada uma das nossas irmãs, que o Senhor venha, meu Pai, a ouvir a cada pedido de oração que está sendo feito agora nos comentários. Meu Deus, o Senhor conhece
cada um, cada pedido, cada necessidade, mesmo antes de nós estarmos fazendo ao Senhor. Eu quero neste momento pedir que por tua graça o Senhor venha curar, libertar, transformar vidas, tudo segundo, meu Pai, o que cada vida, cada pessoa está precisando. Abra as portas do céu, abençoe este lar, esta casa, esta família, este trabalho, este caminhoneiro, este motorista que está agora, Senhor, acompanhando a programação e orando conosco. Abençoa, Senhor, este ambiente, abençoa, Senhor, onde eles estão e aonde eles forem, aonde colocarem a planta dos pés, sejam abençoados e consigam também levar as bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus, eu busco, Senhor, a tua face, eu busco, Senhor, a tua presença, eu busco, Senhor, o Deus que vive e reina por todo sempre. E entrego, Senhor, a ti a nossa petição, sabendo, meu Pai, que o Senhor está ouvindo e atendendo a cada um dos nossos pedidos. Em nome de Jesus eu te peço e também em nome de Jesus Cristo eu te agradeço desde agora para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Enquanto nós estamos aqui orando, enquanto nós estamos buscando a face do Pai, enquanto nós vamos aí falando com os nossos irmãos internautas, né? Eu fico observando o irmão Marcos aqui em comunicação com Deus, né? Escrevendo, anotando, falando, né? Do amor de Deus e recebendo de Deus a mensagem que vai ser entregue esta noite, né? Que alegria a gente poder contar com pessoas que têm realmente esse interesse de estar aí falando e fazendo a poderosa obra de Deus. É bom, Marcos, mais uma vez, meu abraço, que Deus te abençoe grandemente, você, a irmã Angélica, sua esposa, toda a sua família, tá? É um prazer imenso a gente estar juntos, compartilhando esses momentos de felicidade, de alegria, né? E que Deus possa realmente fazer de você este grande servo, essa grande pessoa, este grande amigo, né? Que sempre está conosco, sempre nos ajudando, sempre cooperando na obra de Deus, e nós estamos aí juntos, né, há tanto tempo, exaltando a Deus, e com certeza, né, irmão Marcos, Deus continua fazendo e operando sinais e maravilhas, irmão Marcos. Graças a Deus, né? Isso mesmo. Estamos aí falando do amor de Jesus, né? E porque tem dado certo, né? Ele tem mostrado a nós, os testemunhos têm chegado, temos visto, ouvido, né? Que Deus tem ouvido as nossas orações e respondido, né, conforme a necessidade das pessoas, né, a qual nós vamos acompanhando, e nas nossas vidas também, né? Deus está nos dando essa oportunidade de aprender dele e também levar a sua palavra, né? Por isso que estamos sempre buscando, lendo, né? Como o Adalmo disse, estava lendo aqui, eu vou me ficando maravilhado, né, com a palavra de Deus, porque realmente ela é viva, né? Nós vamos vendo os milagres que Jesus operou, aquilo que ele tem feito ainda em nosso meio, né? Por isso que sempre estamos buscando ser verdadeiro e fiel a ele, porque realmente ele merece que assim o façamos, né? Vamos vendo as obras que ficou aqui, né, nos evangelhos relatada, né? E também lá atrás, né, através dos profetas, as profecias se cumprindo, né? Tudo acontecendo no mundo e nós aguardando a vinda de Jesus. Né, ele nos dá essa certeza que virá nos buscar, por isso que vamos vendo a palavra e ficando felizes, lendo, anotando, e você vai lendo e vai, um texto leva ao outro, e nós vamos ficando assim com essa curiosidade, né, curiosidade santa, né, de ver
realmente aquilo que Jesus fez através da sua palavra, né? E colocando em prática na nossa vida, acreditando, crendo que tudo é possível, né? A Jesus Cristo, esse realmente que é um nosso melhor amigo, né? Incansável, né? De todas as coisas, que faz, que fez e sempre fará por nós todas as coisas conforme a nossa necessidade. Graças a Deus, como o Dalmo disse, nós estamos há um tempo aí fazendo e falando do amor de Jesus, porque Ele é digno que assim o façamos e que tenhamos o desejo sempre de estar aprendendo dele e também colocando a sua palavra em prática. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Muito bem, meus amados, vamos aí continuando então com a nossa programação. Nós vamos agora com o nosso primeiro cântico, vamos com o nosso primeiro louvor dessa noite, e logo depois do louvor, o irmão Marcos já vai estar retornando e vai estar com a gente, então, trazendo a mensagem de Deus desta noite. Vamos ouvir aqui versículos da palavra de Deus, vamos ouvir mensagens que falam do amor de Deus, e na sequência a gente ouve um louvor, e logo após o irmão Marcos trazendo para nós a palavra de Deus desta noite. Programa Um Novo Caminhar, momento de louvar e adorar o nosso Deus Todo-Poderoso. Um novo caminhar. Nosso compromisso é com a palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Um novo caminhar. Eu quero deixar essa mensagem para você. Eu estou vivendo a dor da luta, da morte de um filho. E toda a família tem uma lágrima caindo e uma ferida sangrando. Onde eu estou achando força para continuar? É um versinho. Eu andava muito triste, até sofrendo demais. Nada para mim dava certo, eu só andava para trás. Eu me sentia infeliz, na vida não tinha paz. Encontrei com um amigo e me disse: calma, rapaz, eu vou te dar um remédio, que é o melhor que existe. Vai resolver seu problema. Você vai deixar de ser triste. É o remédio da família e tem um grande valor. Cura rico, cura pobre e contém paz e amor. Pode tomar a qualquer hora, alivia qualquer dor. A receita é um livro, o remédio é um doutor. Se você estiver nervoso, nervosa, doente, ele te cura e te acalma. Cura a doença do corpo, cura a doença da alma. É o melhor remédio e é fácil de encontrar. Está no fogo, está na terra, está na água, está no ar. E não vai lhe custar nada, basta só acreditar. Você tomando com fé, fica leve a sua cruz. Vai clarear seu caminho, você vai encontrar a luz. Então perguntei o nome, ele me disse: é Jesus. Um novo caminhar. O louvor e a palavra de Deus estão no ar. Um novo caminhar. Nosso compromisso é com a palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar.
que a trombeta em breve irá soar. Quem estiver preparado para a glória subirá. Prepara-te, meu amigo, pra você também subir. Quem não tiver preparado vai ter que ficar aqui, sofrendo as consequências da grande tribulação. Mas quem tiver preparado já tem lugar reservado na cidade de Sião. Amigo, e toma sua cruz e siga com alegria as pisadas de Jesus. Se tu tropeçar, ele não deixa você cair, e ao soar a trombeta você também vai subir. Prepara-te, meu amigo, pra você também subir. Quem não tiver preparado vai ter que ficar aqui, sofrendo as consequências da grande tribulação. Mas quem tiver preparado já tem lugar reservado na cidade de Sião. Será um dia glorioso para a noiva preparada e adornada para o que já marcou o momento do enlace matrimonial, mas só entra para a festa quem estiver lá no céu. Prepara-te, meu amigo, pra você também subir. Quem não tiver preparado vai ter que ficar aqui, sofrendo as consequências da grande tribulação. Mas quem tiver preparado já tem lugar reservado na cidade de Sião. Já tem lugar reservado na cidade de Sião. Um novo caminhar. Graças a Deus, né? Muito bem, amados, vamos aí continuando
com a programação Um Novo Caminhar, né? Você que está chegando agora, você está acompanhando esta programação que está levando a palavra de Deus, está levando o Evangelho através do louvor e através da mensagem, a Bíblia Sagrada, né? Seja bem-vindo, que Deus abençoe grandemente você, que Deus abençoe grandemente a sua casa. Fico contente em ver você também se aproximando da palavra de Deus através do programa Um Novo Caminhar, né? Quem está hoje aqui conosco, nosso irmão Marcos, na apresentação, teu irmão em Cristo, Dalmo José. Enfim, Deus se manifestando através do louvor, Deus se manifestando através da palavra do Senhor Jesus Cristo, né? Eu quero mandar meu abraço e a paz do Senhor, né, para o meu grande amigo Valdir Júnior, irmão Valdir Júnior, né? Ele que está aí praticamente recuperado, está faltando coisinhas mínimas, né, para a completa recuperação de um problema que ele teve de saúde, mas glorificamos a Deus, que Deus ouviu a oração da igreja e hoje está novamente na ativa. Forte abraço, irmão Valdir, que Deus te abençoe, que Deus continue na recuperação, que Deus continue te abençoando, que Deus continue fazendo de você esta pessoa maravilhosa, abençoadíssima. O Marcos aqui do meu lado também, sorriso de orelha a orelha, contente com a sua presença e mandando também um abraço para você, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, meu querido. Também conosco, né, o nosso irmão, locutor e radialista, Reginaldo Viana. Um abraço, irmão Reginaldo. Deus abençoe você por estar participando, dando para nós esse privilégio, né, de estar ouvindo a programação. Que Deus te abençoe e que Deus possa edificar você através da mensagem que nós vamos ministrar dentro de mais alguns instantes, né? Quem mais participa com a gente é a nossa irmã Ivone Boaventura, né? Também participando com a gente. Um abraço, irmã Ivone. Seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. E também a nossa irmã Cleide Maria. A nossa irmã Cleide participando com a gente. Um abraço, irmã Cleide. Seja muito bem-vinda. Um beijo no seu coração. Um beijo no coração da tua família. Que todos possam receber o forte abraço de todos nós, a família Um Novo Caminhar. Amém? Graças a Deus. Muito bem, amados, chegou esse momento importante, o mais importante da nossa programação. É o momento de ouvirmos a palavra de Deus. Eu queria que você agora desse um tempinho, né, naquilo que você está fazendo. Se você puder parar de fazer, pare, porque neste momento Deus vai falar conosco. E com toda a honra e com toda a glória que Ele merece, vamos agora então ouvir o que Ele tem para falar para mim e para você. Neste momento, na programação Um Novo Caminhar, vamos ouvir então o que Deus tem para falar conosco, porque chegou o momento da Palavra de Deus. Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Uma noite pode parecer não ter fim. A tristeza, as lágrimas, o desânimo, tudo se move contra você. Mas no momento de paz, você ouve uma palavra que renova a esperança e faz o seu coração bater mais forte. Ouça a palavra de Deus. Graças a Deus. Eu e você, meu irmão, estamos já atentos, né, à palavra do Senhor. Vamos estar lendo hoje em João,
capítulo 6, do verso 1 ao verso 14, onde se diz a multiplicação dos pães, né? Esse grande feito, grande milagre, ele é citado nos 4 evangelhos. Então, a importância para que você tenha a certeza que é para estarmos atentos a essa palavra, né, a esse milagre de Jesus Cristo multiplicando os pães, que ele está nos 4 evangelhos. Foi relatado pelos 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Sabemos que João é minucioso nos detalhes, né, a narrar, né, os acontecimentos, né, Jesus Cristo, né? Então, vamos ler em João, capítulo 6, o verso 1 ao verso 14, onde há esse relato, né, da multiplicação de pães e peixes. Mas o pão, né, que nós sempre temos ouvido dizer a respeito de Jesus Cristo, que ele disse: eu sou o pão da vida, né? Ele disse que quem comer desse pão jamais terá fome, né? Ele também dizendo que a água que ele der, quem beber, jamais terá sede. Mas nesse texto, em João, fala-se de pão e peixes, mas o pão verdadeiramente é a base da alimentação judaica da época, como o nosso arroz e feijão hoje, né? É a base da nossa alimentação. Como em outros países existe uma base de alimentação, mas nós aqui, brasileiros, né, os sul-americanos, a base de alimentação é arroz e feijão, e na época o pão era a base da alimentação judaica, né? Então, uma importância muito grande, por isso que Jesus vem deixando a palavra dele bem atual, né, para a época ali, e também hoje a minha, você, nos ensinando de forma sutil, né, e bem clara, para que possamos crer nele e saber que Jesus é o verdadeiro alimento ao qual necessitamos buscar, um alimento espiritual que Jesus Cristo nos dá, e crendo alcançaremos a vida eterna, porque realmente Jesus é a vida. Ele mesmo deixou claro: sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele dizendo que ele é o pão da vida, né? Ele é o alimento que devemos buscar para nossas almas, né? E conforme a nossa necessidade, os nossos alimentos físicos, né, ele vai suprir. Devemos crer nisso, né? Porque realmente ele nos ensina a não andarmos ansiosos e também não andarmos com preocupações daquilo que já passou. Amém? Vamos ler então João, capítulo 6, do verso 1 ao verso 14. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: de onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando já estavam saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca.
Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Olha aí, né? Então, um texto bem interessante, aonde Jesus, né, estava ali indo, né? Jesus estava sempre andando. Diz que depois disto, né, Jesus estava em Jerusalém, muitos milagres acontecendo, tudo. Jesus necessitava ir para a Galileia, né, da mesma maneira que ele sabe onde eu e você está e a necessidade de nos encontrar. Então, por isso que o Evangelho de Jesus Cristo está sendo divulgado, difundido em todas as línguas, para todas as nações. Em todos os cantos está chegando o Evangelho, porque Jesus sabe a necessidade que temos de realmente conhecer essa boa notícia que é o Evangelho. Diz o texto que uma grande multidão seguia Jesus, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então as pessoas estavam atentas àquilo que Jesus fazia. Então aqui diz o texto no verso 2, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Não fala o nome do monte, mas Jesus subiu porque é mais fácil, falar com a multidão assim, estando num nível mais alto, sabendo que esse que sobe no monte aqui nunca se exaltou para nos ensinar, dizendo que é manso e humilde de coração. Então eu e você devemos estar atentos a tudo aquilo que Jesus tem feito por nós. Esse Jesus que realmente tem o interesse em fazer a necessidade do ser humano como prioridade, E diz o texto aqui, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, de onde compraremos pão para estes comerem? Estava colocando aí, realmente, fez uma pergunta, de onde compraremos pão para estes comerem? Aí o texto já diz, mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então Jesus Cristo aí, já colocando assim os discípulos, fazendo uma pergunta a ele, não para confrontá-lo, não para deixá-lo envergonhado, Jesus testando Filipe, testando os seus discípulos, não para envergonhar, mas para mostrar que o que tivermos nas mãos, mesmo sendo pouco, em suas mãos multiplica, sempre conforme a necessidade da situação. Então, por isso que vemos no texto aí, Jesus perguntando a Filipe, disse a Filipe, onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Muitas das vezes Jesus coloca-nos em alguma situação, não para nos envergonhar, é para ver realmente o que estamos, fazendo através das nossas atitudes, das nossas verdades, para sabermos realmente, o que fazer. Então Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem, sendo que era uma multidão? Filipe, no seu entendimento, respondeu, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Falou em dinheiro, mas como, que se fosse ali fazer essa compra, se tivesse o dinheiro, onde acharia ali uma padaria, para comprar pão para 5.000 homens, que Jesus pediu que se assentasse, fora mulheres e crianças. Dizem, não relata o texto, que ali tinha mais ou menos umas 15.000 pessoas, porque a multidão seguia Jesus, as pessoas iam realmente seguindo a Jesus, onde ele está, mas vamos ver o porquê, qual era a intenção. Mas aí vemos o texto, que Jesus está realmente testando ali os seus discípulos, não para envergonhá-los, mas para mostrar verdadeiramente, que a situação a qual pode estar o ser humano, colocando nas mãos de Jesus, ele vai multiplicar, ele vai fazer funcionar
né? Então Jesus entregou nas mãos dos discípulos, depois nós vamos ver, né, os pães e os peixes, para eles entregarem à multidão. Então Jesus não é um rei absoluto que se acha, fala, bom, vocês não sabem mesmo o que fazer, deixa que eu faço. Não. Jesus conta comigo e com você para fazer a obra dele. Ou se simplesmente for a necessidade, ele coloca em nossas mãos as situações para orarmos, confiarmos nele e termos fé para vermos a obra de Deus se cumprir na nossa vida e na vida de pessoas, né? Porque ele colocou nas mãos dos discípulos os pães e os peixes, né? Ele partiu o pão, deu graças, né? Depois e deu na mão dos discípulos, né? E eles foram distribuindo os pães aí e deu muito certo, né? Mas nesse aí, Jesus falando com Filipe, entrou um outro discípulo que estava ali, e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? Né? Para ver, né? Filipe ali falou, haveria dinheiro, né, para comprar para essa multidão, tanto pão, né? E André disse, né, já estava atento, há aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? Né? Mas já colocou assim uma dúvida, né? Falou assim, tem um pouco, né? Mas que é isso para tantos? Né? Aí entra Jesus, de uma forma bem clara, bem educada, como falou aí com os seus discípulos, estavam o ensinando, falando a mim e a você também, né? E disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Havia muita relva, grama, né? Estavam numa grama, sentado ali, e sentaram, e realmente assim o foi feito, né? Jesus deu a ordem, né? Mandai assentar os homens, era uma ordem, mandou assentar. Então, meu irmão, minha irmã, aqui nós vemos que Jesus manda também. Não precisamos ficar aguardando, se Jesus tocar no meu coração, né? Se o Espírito Santo tocar, eu vou fazer, né? Se eu sentir de Deus, eu vou fazer. Não, muitas coisas são ordens, né? Marchar, né? Acreditar, confiar, levantar, né? Cabeça levantada, queixinho levantado, quando estamos perante a palavra do Senhor para colocá-la em prática, né? Muitas coisas são ordens, ordens para avançar, ordem para recuar, ordem para simplesmente aguardar, né? É isso que Jesus faz conosco, né? Mandou que se assentassem, né, na relva, na grama, né? E era um número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Olha aí, quando as coisas estão nas mãos de Jesus e Ele coloca em nossas mãos para fazer, pode ter a certeza que vai multiplicar, meu irmão. Vai multiplicar, mas sempre conforme a nossa necessidade, né? Sempre conforme a nossa necessidade, né? Que diz aqui que eles estavam sentados igualmente também dos peixes, quanto eles queriam, comeram quanto quiseram, não foi dividindo assim, né? Aos pouquinhos não, cada um pegou quanto quis, comeu quanto quis, né? Estavam à disposição. É esse Jesus Cristo a qual nós servimos. Coloca em nossas mãos a nossa necessidade para pegarmos e termos aquilo que Ele nos dá, quanto, né, for aos nossos olhos, né, necessário. E é isso que devemos aprender. Buscar a Deus, que seja feita a vontade dEle, conforme a nossa necessidade, em todas as áreas de nossas vidas. Porque Deus sabe a nossa necessidade. Então, se Deus está nos dando, vamos realmente receber, né? Pegar mesmo, né? Segurar é de Deus, né? Mas sempre conforme a nossa necessidade. Não precisamos de mais nem de menos, porque Jesus sabe das nossas necessidades, sabe realmente do que estamos necessitando em todos os momentos. Não é só de uma forma ou de outra que Jesus vem fazendo a obra na nossa vida, né, para nos abastar de algumas situações. Não, sempre vai fazer conforme a nossa necessidade, né? Aqui dizendo que
quanto eles queriam comer. Verso 12. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Olha aí. Por isso que realmente devemos estar atentos àquilo que Deus está fazendo por nós, porque Ele mesmo deixa claro em sua palavra que se tivermos o que comer, o que vestir, o que beber e um lugar para ficar, já é o suficiente. Então, para que ficar buscando situações a qual depois necessitamos ficar administrando, nos tornando até defensores de muitas coisas a qual não há de ser a nossa necessidade? Onde, na verdade, dá confusão em família, entre amigos. Por muito ter, as pessoas começam a desconfiar até mesmo daqueles que eram bem próximos a ele. Desconfiar das amizades. Desconfiar das amizades das pessoas, achando que as pessoas estão juntas com ela por causa dos bens que ela tem, né? Se torna defensores de patrimônios físicos, a qual não trouxe para este mundo e também não levará. Amigos, amigas, pessoas que quando crianças, adolescentes, todos tinham igualmente pouco e eram felizes, se tornam adultos a se conquistar coisas irrelevantes, mas se tornam defensores dessas coisas e vão perdendo esse achego com as pessoas que sempre estiveram ao seu lado. Então cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, com aquilo que você tem. Veja se realmente é a sua necessidade, simplesmente, ou se você já tem ou está buscando algo que não seja a sua necessidade. Necessidade é buscar a Jesus Cristo, aquele que tem tudo em suas mãos para nos dar e não vai nos faltar nada, né? Dizendo aí, Jesus pedindo eles que recolhessem, né? Para que nada se perdesse. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Então, 5 pães e 2 peixes, Jesus fez multiplicar para que uma multidão comesse, se satisfazesse, né? Comeram quanto queria, né? Sobrou 12 cestos, pode ver, sobrou pouco. 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora, né, mulheres e crianças que deviam estar ali, porque diz que era uma multidão. A Bíblia não diz que é uma multidão de homens, é uma multidão, as pessoas o seguiam, né, famílias o seguiam, né? Então sobrou 12 cestos. Então Jesus mostrando a mim e a você que Ele tem como fazer por nós a nossa necessidade e ainda sobra, né? Sobra o quê? Sobra nas mãos dele situações a qual nós ainda vamos nos envolver, né? E não podemos esquecer daquilo que Ele já fez por nós e que fará no momento oportuno, mesmo para nos livrar, para cuidar de nós, para fazer-nos prosperar. Deus sempre tem a mais. Por quê? Deus é um Deus de provisão. Deus não é o Deus que na hora que acontece alguma situação conosco, meu irmão, Ele vem e improvisa. Deus não é um Deus de improviso. Deus é um Deus do sim, sim e não, não. Um Deus bom, educado, organizado, que tem as chaves todas em suas mãos. Jesus disse: foi-me dado toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. E essa autoridade está sobre nós. É eu e você que Jesus quer salvar, quer morar conosco. Olha que privilégio, morarmos com o Criador do céu e da terra, né? Morar com alguém que verdadeiramente mostrou a mim e a você que tem um amor por nós verdadeiro. Ele se entregou na cruz do Calvário por nós, deixou se fazer o pior ser humano, levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, todos ali na cruz. Mas, pela sua obediência, Deus o ressuscitou. E hoje devemos a Ele toda a honra e glória, reconhecendo-o como Senhor e Salvador de nossas vidas e de nossas almas. Deus verdadeiramente é bom, né? Continuando o texto, né? Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Olha aí. Eu e você não precisamos mais aguardar Jesus, né, aparecer, né, como as pessoas lá estavam aguardando o Messias. O Messias veio e eles não o reconheceram, né, porque depois, verdadeiramente, deles deixarem, né, falando isso daí, que verdadeiramente esse é o profeta que devia vir ao mundo, né? Aí Jesus, né, deixando ali
aquela multidão já tranquila, saciada, né, pediu aos discípulos que entrassem no barco, fosse para o outro lado do mar que eles estavam ali, né, e Jesus não entrou no barco. E eles foram, né? Aí vem o texto, né? Atravessaram, deu a tempestade, Jesus andou sobre o mar, que bênção, né? Graças a Deus ali, né? Então Jesus mostrando aqui nessa multiplicação dos pães, ele testando os seus discípulos, né? Para ver, não para envergonhá-los, para mostrar que tudo que colocar na mão dele, né? Que não fosse possível. Eles foram sinceros, então eu e você também devemos ser sinceros para com Deus. Foram sinceros, né? Como faremos isso? Um falou do dinheiro, outro falou que era pouco, né? Mas como realmente, né, que vamos deixar claro se realmente confiamos em Jesus ou não, se ele não nos testar, né? Aqui Jesus, nesse texto, mostrou que ele estava atento à necessidade da multidão. Então, se você tem alguma dúvida que Jesus não está de olho em você, meu irmão, minha irmã, ele está sim. Sabe da sua situação, sabe da sua necessidade, sabe do que você precisa. Basta você ler a sua palavra e deixar o Espírito Santo mostrar a você, no seu coração, qual é a sua necessidade, e tudo será suprido na sua vida. Aprendendo qual é a sua necessidade, sua vida melhora. Você fica de uma forma andando no mundo, mas de uma forma mais tranquila, em paz. Essa paz quem dá é só Jesus Cristo. Ele está atento à sua necessidade. Ele estava atento à necessidade da multidão, né? E colocou os discípulos para trabalhar. E trabalharam, né? Vendo aqui Jesus, notando o interesse das pessoas, né? Porque disseram, verdadeiramente vemos que ele é profeta, né? E vimos antes aqui que a grande multidão o seguia porque viu os sinais que operava sobre os enfermos, né? Nós devemos ficar bem atentos porque Jesus é de acordo com a obra social, né? Sim, né? Porque ele viu a necessidade ali das pessoas, supriu a área social, sim, fez, né? Multiplicou os pães ali para que comessem, como a igreja hoje também tem essa obra a ser feita, mas principalmente é anunciar Jesus Cristo, né? Esse pão verdadeiro, esse pão que realmente veio do céu, né? Lá atrás veio o maná, né? O pão que veio do céu, o maná. Durante 40 anos Deus ali sustentou, né? O povo ali que estava, né, no deserto com o maná, né? E Jesus Cristo veio também dessa forma, dizendo: eu sou o pão da vida, né? Aquilo que há de ser necessário para que a pessoa tenha alimento espiritual. Por isso que devemos crer, saber que Jesus é suficiente em nossas vidas. Mas aí nesse texto, né, deixa claro que a palavra, o reino a ser anunciado é o propósito da igreja, né? O propósito da igreja, porque Jesus sabia a intenção dessa multidão, né? Depois que eles passaram para o outro lado do mar, a multidão também seguiu a Jesus, né? Eles estavam atentos e foram aonde Jesus estava, né? Realmente assim, ó. E Jesus, vamos ler o verso 24 do capítulo 6. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Olha aí, né? Então eles viram que, né, podem ter dormido ali, né? Mas acordaram em cadeia. Jesus não estava mais ali, os discípulos também não. Então também entraram nos barcos e foram para Cafarnaum, né, à busca de Jesus. E encontraram, né? E disseram: como chegaste aqui? Quando chegaste aqui? Né? Porque eles não viram Jesus entrar no barco, né? Então é um mistério, né? Graças a Deus. Jesus respondeu-lhes e disse: Jesus sempre vai nos responder, meu irmão. Sempre vai nos responder. E o que é melhor? Sabermos ouvir que a resposta que Jesus tem para nós é a verdade. Devemos acreditar, confiar, nos arrepender. O Evangelho é renúncia, arrependimento de pecado, para termos o Espírito Santo habitando em nós, fazendo a obra na nossa vida, para nós sermos verdadeiramente incluídos na Igreja de Jesus Cristo, que será arrebatado no dia que Jesus vier buscá-la.
Aí agora que Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Então Jesus não sabia que a multidão estava atrás dele, não pelo que ele pregava, não pela sua mensagem, sabia que eles estavam atrás de Jesus por causa do pão e do peixe. É difícil, né? Na verdade, Jesus afirmando, na verdade, é isso mesmo, né? Vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes. Milagres, cura, maravilha, transformação de pão, de peixe, um milagre. Eles não estavam nem aí com o milagre. Eles queriam comer, né? Mas porque comestes do pão e vos saciastes. Queriam encher a barriga, no popular falando, né? Não estavam nem aí com a mensagem. Eu e você não podemos cair nessa pegadinha que o mundo vem colocando aí, né? Que pelas nossas forças, né, vamos conquistar. Pelo nosso entendimento, vamos conquistar. Pela nossa sabedoria, não. Somos totalmente dependentes de Jesus Cristo. Único e suficiente na nossa vida, que tem a provisão perfeita para nós, conforme a nossa necessidade. Porque Jesus sabia, né, o que a multidão estava querendo. Queria comer, né? Milagres, maravilhas, pessoas enxergando, coxos andando, cegos enxergando, surdos ouvindo, né? Multiplicando pães e peixes. Eles queriam só saber do que tinham nas mãos, não queriam saber verdadeiramente da mensagem que Jesus vinha pregando, né? Nessa multiplicação mesmo foi maravilhoso, né? Jesus ouvia a multidão, subia no monte para falar com a multidão, entrava no barco para falar com a multidão, aonde vinha, né, do mar ali, do lago, um vento assim, né, onde a voz de Jesus chegava, a multidão falando claramente, né? Ele continuando a trabalhar, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Olha aí, e Jesus Cristo deixando bem claro, né, que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha que bênção, né? Jesus disse a eles, né, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, porque Jesus disse a eles, né, lá os seus pais comeram do maná, né? Então, tranquilos, vocês estão sabendo disso? Sim, né, comeram do maná, mas tinham fome depois. Mas Deus mostrou que supria essa fome, supria a necessidade, nos ensinando hoje também como ensinou a eles. O maná era para ser pego naquele dia. Comia sim, somente na sexta-feira que pegava a porção dobrada para o sábado. Porque se pegasse a mais, ia estragar. Deus mostrando que Ele é suficiente na minha e na sua vida. E dizendo aqui a Jesus dizendo a eles, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, né? Que é Jesus Cristo, né? O verdadeiro pão, porque Jesus disse assim, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O alimento espiritual que Ele está nos dando, Deus nos deu, Jesus Cristo, eu sou o pão da vida. Olha aí, né? Quando lá, né, na época do Moisés, né, as pessoas perguntando, né, Moisés falou, mas se me perguntar, né, quem é este a qual estou dizendo, né, Deus falou para ele, disse que eu sou, né, eu sou o que sou. Então Jesus aqui diz, eu sou o pão da vida. Então Jesus é suficiente na minha, na sua vida, meu irmão, para nós realmente termos as nossas necessidades supridas aqui na terra, né? Então Deus, através de Jesus Cristo aqui, mostrando a essa multidão, que sabia que a multidão estava seguindo Jesus por causa do alimento, não pela mensagem. Então hoje nós também devemos estar buscando a igreja, buscando a palavra, para nos alimentar espiritualmente, né? Se houver necessidade, a igreja está aí para ajudar na área social, sim, mas as necessidades serão supridas. A Bíblia diz também que o justo não vai mendigar o pão, né? Mas se houver a necessidade, sim, será suprida a necessidade. Deus tem todas as formas de fazer com que o ser humano tenha aquilo que seja a necessidade dele, porque Deus é Criador do céu, da terra, o nosso Criador.
né? Não vai nos faltar nada, né? Realmente Deus tem nas suas mãos todas as chaves, a qual há de ser aberta. Se precisar abrir porta, Ele abre. Se precisar fechar, Ele fecha. Deus trabalha na nossa vida com portas fechadas? Sim, trabalha. Jesus ensinou na oração, né? Fecha a porta do teu aposento e fala com teu pai em secreto, e ali Ele te ouvirá, né? Então Deus, com porta aberta, porta fechada, Deus faz, né? Então, o que eu disse no início, não fique aguardando, se eu sentir, se o Espírito Santo tocar. Não, meu irmão, seja sensível à voz do Espírito Santo do Senhor. Se você não tem esse entendimento ainda, peça a Deus que lhe dê. Deus lhe dá, né? O Espírito Santo dele habitando em você, né? Então é isso que devemos fazer, realmente ter esse pão da vida que é Jesus Cristo, para nos resgatar, para nos cuidar. Jesus também aqui no verso 48 vai realmente, né, discorrendo o texto, ele fala assim: eu sou o pão da vida, né? Pão da vida. Se ele fala eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele é o alimento que temos suficiente para nós. Diz ele também: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Olha aí, né? Estamos falando de uma forma espiritualmente, Jesus, para participarmos de sua ceia, até que ele venha, né? Participarmos aqui na terra. Por isso a importância de estarmos congregando, de buscar a igreja, de saber realmente a qual e o que estamos fazendo aqui, a quem estamos servindo. Servir a Jesus Cristo, que nos testa, sim, mas não para nos envergonhar, para mostrar que tudo que colocamos nas mãos deles multiplica e é suficiente. Pode ser a quantidade que for de situações a qual estamos passando, Jesus é suficiente na minha e na sua vida. Termos a certeza que esse é o pão que desceu do céu, né? A palavra de Deus, Jesus Cristo, a própria palavra, está à nossa disposição. Então, se você, meu irmão, minha irmã, tem algo a dizer a Jesus, diga com muita educação. Se você tem alguma dúvida que Deus não está olhando por você, é mentira. Essa dúvida não pode existir. Jesus está olhando por você, sim, sabe qual é a sua necessidade e fará tudo para lhe agradar conforme o querer dele. Dê ouvidos a Jesus Cristo, único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas, com mérito, porque Ele que nos resgatou a Deus lá na cruz. Amém? Que essa mensagem fique a mim e a você como mensagem de despertamento, de posicionamento, e termos a certeza que Jesus é por nós. Glória a Deus. Amém. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim, eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim, eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu quero ver a mocidade com felicidade louvar meu Senhor. Eu quero ver as crianças cheias de esperança e de esplendor. Eu quero ver os crentes felizes e contentes dizendo assim: eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim.
amor de Deus dentro de mim. Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim, eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu quero ver o pastor falar de amor com sinceridade. Eu quero ver o diácono no momento exato falar a verdade. Eu quero ver os presbíteros num só espírito dizendo assim: eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim, eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Graças a Deus. E aí está, amados irmãos, o louvor e esta perfeita mensagem, essa belíssima mensagem, né, do coração de Deus para o nosso coração, né? Deus abençoe o Marcos por mais esta mensagem, por mais esta palavra que entra para os anais da história da igreja, do programa Um Novo Caminhar, né? E vai entrar também, com certeza, no nosso coração. Em algum momento, esta palavra vai surgir em nossos lábios e nós vamos lembrar daquilo que Deus falou conosco nesta noite para proferir a outras pessoas, né? Que Deus abençoe o irmão Marcos, que Deus abençoe a toda a nossa audiência. Vamos aí chegando ao final do nosso trabalho e o irmão Marcos vai fazer a oração da fé. Mas antes da oração da fé, eu quero mandar também a paz do Senhor e um forte abraço para o meu amigo, né? Meu amigo Luiz Aparecido da Silva. Graças a Deus pela vida deste grande amigo, essa pessoa que compartilha momentos com a gente, né? Tivemos aí momentos de muito diálogo, muita informação, né? E a gente confidenciando as nossas vidas, enfim, uma pessoa de confiança, uma pessoa que a gente admira muito, em nome de Jesus. Luiz, forte abraço, meu querido, um abraço do irmão Dalmo, um abraço do irmão Marcos, um abraço de toda a audiência, de toda a família, Um Novo Caminhar. Amém? Também a nossa irmã Maria Silva participando conosco, um forte abraço também para ela, que Deus derrame muitas bênçãos também para ela e para toda a família, é o que nós desejamos em nome de Jesus, né? Amados, vamos aí então à oração da fé, vamos colocar todos vocês agora debaixo da graça e do amor do nosso Pai, através desta oração, né? Entre outros pedidos de oração que nós temos aqui, a nossa irmã Lourdes Suzigan pede oração por ela e também pela tia Nilce. Vamos estar orando. A nossa irmã Elizabeth de Oliveira Silva participando com a gente também, né, irmã Elizabeth? Ela está pedindo oração porque vai estar viajando para a cidade de Camboriú, onde vai participar ali de um grande congresso dos Gideões Missionários, né? Um abraço, irmã Elizabeth, que Deus possa realmente levá-los e trazê-los debaixo da graça, debaixo da paz, né? E para todos os demais irmãos que estão aí viajando também para Camboriú para participar desse grande congresso dos Gideões Missionários, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, né? Muito bem, amados,
Vamos então agora para a oração da fé. Vamos ouvir o irmão Marcos fazer esta oração, proferir esta oração, e vamos junto com ele orar e buscar também a presença de Deus. E você que está aí nos acompanhando, você que ouve a nossa programação, vamos agora, com todo carinho, com todo respeito, com muita devoção, com muita fé em nosso coração, vamos buscar a Deus e acreditar que o impossível está nas mãos do Senhor para nos entregar neste momento. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Meu irmão, minha irmã, vamos orar, conversar com Deus, para que realmente essa multiplicação de bênçãos, conforme a nossa necessidade, Deus venha fazer que nós tenhamos a convicção de que tudo é possível a Deus. O que pedimos, Ele nos ouve e sempre responde conforme as nossas necessidades, que assim venha a ser feito. Sempre Deus coloca em nossos corações o desejo de aprendermos dele, e devemos estar atentos a isso, que Deus sempre está nos buscando para isso, nos ensinar, através de situações a qual nem imaginamos, que estamos passando, não imaginaríamos, que estamos passando e que vamos passar ainda, mas em nome de Jesus vamos passar bem, porque Ele está conosco, amém? Vamos orar então. Senhor Deus, agradecemos porque o Senhor tem nos prestado, Senhor Jesus, essa atenção, Deus, de nos ensinar a Tua palavra. Sejamos sinceros e verdadeiros para contigo em todo o tempo, que a Tua vontade venha prevalecer conforme a nossa necessidade em todas as áreas dela, Senhor. Busca, Deus, a cada um que neste momento ora comigo em Teu nome, Jesus Cristo, para que seja feita a Tua vontade na vida de pessoas a qual mesmo nem conhecemos, que estamos longe, Senhor, mas sabemos que o Senhor é um Deus de perto, um Deus de longe. Guia, guarda, Senhor Jesus, as pessoas que estão neste momento, pedindo, Senhor Jesus, com fé, que o Senhor lhes ensine a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo venha tocá-las, venha estar nelas, Senhor Jesus, habitando, fazendo parte, Senhor Jesus, na comunhão da Tua igreja, Deus. Que seja o Teu querer em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias ao Senhor. Aleluia.
Graças a Deus, né? Muito bem, amados, com esta oração da fé e agora com este prefixo musical, vamos aí colocando um ponto final na programação Um Novo Caminhar, né? Agradecendo, acima de tudo, ao nosso Deus Todo-Poderoso por mais esta rica oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui apregoando e falando do amor do nome de Cristo, né? Da salvação que há neste nome, porque não há outro nome dado ao homem pela qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Ao nosso Deus Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória e o nosso eterno agradecimento. E agradecemos também a você, meu irmão, você, minha irmã, que acompanhou a nossa programação, você que abriu as portas da sua casa para que a gente pudesse entrar, para que a gente pudesse participar da sua vida junto com você, cultuar ao Senhor, abraçando sua casa, abraçando sua família, abraçando seus amigos aí na sua rede social. É um prazer imenso, muito obrigado por nós estarmos juntos e que Deus possa derramar muitas bênçãos e muitas vitórias na sua vida. Amém? Graças a Deus. Amados, nosso irmão Marcos também agora para suas despedidas. Chegamos ao final, irmão Marcos, que Deus abençoe, muito obrigado por mais uma participação, que Deus possa continuar te abençoando grandemente. Considerações finais e as suas despedidas, meu amigo. Graças a Deus, ficamos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus, porque realmente Ele sabe o que é bom para nós. Louvado seja o nome do Senhor, né? Muito bem, amados, quem despede de vocês, teu irmão em Cristo, Dalmo José, convidando para que novamente vocês possam estar conosco amanhã, a partir das 20h30, quando nós vamos estar voltando com mais uma programação Um Novo Caminhar, né? Que Deus abençoe, que você tenha uma noite abençoada, um sono tranquilo, um sono de muita paz, um sono reconfortante e que a graça e a paz do nosso Cristo verdadeiramente esteja com você e com toda a sua família. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor Bauru, a paz do Senhor São Paulo, a paz do Senhor Brasil. E lembrem-se, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse agora.